A graça e a paz, queridos irmãos, Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Estamos falando sobre Natal, um tema muito importante, muito valioso para as nossas vidas e para os nossos corações, porque Jesus é o nosso Salvador. Também na semana passada falamos sobre isso. Vamos ler a palavra do Senhor, Lucas capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Lucas, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 7. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos orar? Bendito Pai, obrigado pela velha, santa, maravilhosa, edificante, consoladora história do nascimento de Jesus. Nada somos sem teu Filho, sem ti e sem o Espírito Santo. Pedimos, ó Trindade bendita e santa, que fales ao nosso coração. Tragas a tua paz e o conforto espiritual. Ensina-nos e mostra-nos o teu caminho. Dá-nos lições preciosas e fala ao nosso coração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Semana passada vimos esse assunto, Deus Filho encarnado. E se ele não tivesse nascido? Se Jesus não tivesse nascido? De acordo com a Bíblia, é ele, por meio do seu nascimento, que concede a cada um de nós a adoção de filhos. Somos chamados filhos de Deus porque Jesus nasceu. Mas não é porque Jesus morreu? Também. Mas dentro do processo, primeiro se nasce, cresce, morre e Jesus, de forma extraordinária, ressuscita. Então esse foi o processo, a caminhada de Jesus. Ele nos concede a adoção de filhos, leva-nos ao trono da graça, porque nasceu, porque encarnou, compadece-se de nós como sacerdote, porque ele era o sacerdote Melquisedeque dos dias de Abraão, mas ele é um sacerdote que se compadece, que ama, que está junto, intercede por nós. Muitas vezes ouvimos falar que o Espírito Santo intercede por nós, isso é verdade, mas Jesus intercede por nós também. Até quando ele estava aqui na terra, ele olhou para Pedro e disse: Pedro, Satanás queria cirandar com você, cirandar e peneirar todos vocês, mas eu roguei por ti, eu intercedi por ti. Jesus continua intercedendo por nós, e ele sofre as nossas dores, ele se torna carne e osso, sente fome, como a gente sente, tristeza, angústia, ele sente as coisas que nós sentimos. Ele toma sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz está sobre ele. E aí, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Isso nós estudamos semana passada. Hoje, no versículo 7 de Lucas, capítulo 2, versículo 1 a 7, especificamente, versículo 7 diz: E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria.
É sobre isso que a gente vai estudar. A gente vai se deter um pouco mais nesse texto sagrado. Por quê? Porque a palavra hospedaria, vê a diferença? Hospedaria katalimati, isso é grego. Ela é diferente de Lucas capítulo 10, versículo 34. Ela é diferente porque Lucas 10, 34 também fala de hospedaria. Então, Lucas 2, 7 tem a tradução da palavra e é hospedaria, katalemati. E a outra palavra, pandoxion, também é traduzida como hospedaria. Em Lucas 10, 34, você lê o seguinte: e chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. Jesus não nasceu numa caverna e Jesus não ficou numa hospedaria como este homem que foi atacado por bandidos, foi socorrido pelo bom samaritano e que foi levado até uma hospedaria. A hospedaria de Lucas, capítulo 10, versículo 34, é uma hospedaria daquelas que as pessoas pagam para ficarem hospedados. Mas a hospedaria que Lucas, capítulo 2, versículo 7 fala, não é uma hospedaria que as pessoas pagam para ficarem hospedados. Se a gente pudesse traduzir como cômodo ou anexo de uma casa. Vocês têm quarto de hóspedes? Quando não tem, bota na sala, né? Então, mas às vezes as pessoas têm quarto de hóspede. Por exemplo, Elias, uma mulher fez um quarto de hóspede para ele. E essa palavra está aqui. É como se dissesse Maria, José. José era de que tribo? Da tribo de Davi, do clã de Davi. José, ele tinha uma herança da monarquia. José era de onde? Era lá de Belém. Ele estava voltando para um lugar onde as pessoas o conheciam, onde seus parentes estavam lá. Por isso que ele fez uma viagem de vários quilômetros de Nazaré até Belém, porque ele era daquele local. E se ele chegasse naquele local e dissesse: olha, eu sou José, filho de, aí as pessoas iam dizer: oh, José, quanto tempo, venha para minha casa. Isso era o normal. Uma outra coisa que deveria acontecer e que as pessoas tiram isso da história, que a gente fica olhando assim: poxa, fechar as portas para uma mulher grávida. Um israelita nunca fecharia as portas para uma mulher que está prestes a dar à luz. Nunca faria isso. Ah, pastor, e como é que o senhor sabe disso? Eu sei disso porque eu li vários livros, vários comentários, estudiosos, até pastores presbiterianos, missionários presbiterianos, que foram morar em Jerusalém. E morando lá em Jerusalém, além de presbiterianos, anglicanos e de outras religiões, que eles moraram lá e disseram: não é assim as coisas. Às vezes nós tomamos uma verdade e transmitimos isso, porque acreditamos. E foi assim que muitas vezes que eu vi, aprendi e via nos teatros da igreja. Mas o tempo vai passando e a gente vai descobrindo e aprendendo a verdade, as coisas como de fato são. Então não era uma hospedaria comercial, as pessoas não estavam fechando a porta para José e Maria, uma porque ele era da região, duas porque ele era da descendência de Davi, uma descendência ainda respeitada, três porque Maria estava grávida, também ela não chegou no dia de dar à luz. Eles chegaram, passaram um tempo, chegando a ocasião, eles já estavam lá.
E tudo isso até Lucas, lendo cuidadosamente Lucas capítulo 2, você verá que Maria não chegou na noite desesperada para dar luz. Não, se prepararam, chegaram, caminharam. Vamos ver Lucas, capítulo 22, versículos 7 a 13. Catalimati. A mesma palavra de Lucas 2:7. Está vendo o sinal de diferença? Lucas 2:7 é diferente de Lucas 10:34. Mas Lucas 2, versículo 7, traz a mesma palavra grega, katalimati, e é traduzida como aposento. O que Jesus estava entrando lá em Lucas 2:7, Lucas 2:7 é como se fosse a tradução da palavra aposento. O aposento poderia ser em cima, o aposento poderia ser do lado, o aposento poderia ser dentro, mas não era uma caverna. Não era uma caverna. Interessante a gente estudar o grego e estudar a Bíblia desse jeito. Lógico que eu não ia ter condições de falar e mostrar esses detalhes num sermão. Daria muito mais inquietação nas pessoas. Então, o estudo bíblico é isso. Sermão é diferente. Ele está dizendo, procure um aposento onde eu vou comer a Páscoa. José e Maria estavam procurando um aposento e encontraram, mas não havia lugar para eles na hospedaria, no aposento. Aí, para a gente entender isso, a gente precisa da ajuda do pedreiro, a gente precisa da ajuda do arquiteto, do arqueólogo. Vou mostrar para vocês como é a casa comum, não é casa extraordinária não, casa normal, casa comum da época de Jesus. Na vista lateral, você tem a porta do estábulo, e tem o cômodo da família. E era assim a casa. E no cômodo da família, está vendo esse quadrado azul? Está vendo? Eu tentei colocar o teto, as paredes, o piso. É como se fosse a planta da casa no seu corte lateral. A porta, a escadaria e lá o cômodo. Por que tem uma escadaria aqui? Porque era uma região montanhosa, então o terreno, era todo desnivelado. Então, aí eu coloquei um desnível vermelho para ajudar a visualização, para a gente ter uma ideia. Dá para entender, irmão? O irmão que constrói casa, dá dando para entender bem. Então, a pessoa descia para o estábulo ou subia para o estábulo, normalmente numa casa normal, numa casa comum. Vamos ver essa casa de cima, para a gente entender um pouco melhor. Aí você tem a porta do estábulo, está vendo que está mais ou menos no mesmo lugar? A porta do estábulo e o cômodo da família, visto de cima. Por favor, alguém abra Mateus capítulo 5, versículo 15. Obrigado, irmão. O que é que isso tem a ver com essa história? Essa casa não tinha paredes. Uma lâmpada era suficiente para iluminar toda a casa. Quando no sertão você entra numa casa sem forro, às vezes a pessoa coloca uma lâmpada quase na cumieira, porque de lá ilumina toda a casa, pelo menos não de forma satisfatória, mas ilumina. E é isso que Jesus está dizendo. Na casa da época, uma lâmpada, uma luz só, era suficiente para iluminar toda a casa.
A casa toda ficava com algum tipo de iluminação. Mas vamos adiante. Mas Jesus chegou nessa casa. Não havia lugar para ele na hospedaria. Está vendo esse traçado? Ó, aqui é a manjedoura. Você tem a manjedoura lá perto da porta do estábulo. Os animais ficavam praticamente dentro de casa, o que era conveniente para o ladrão não levar, por causa do frio. Terminava aquecendo. A questão do cheiro era o jeito, né? Mas eles viviam desse jeito. Está vendo esses tracinhos? É onde ficavam os hóspedes. E daí o nome Catalimati. Cômodo da família. Tudo era cômodo da família. Mas quando um hóspede chegava, eles não colocavam perto do estábulo. Eles colocavam do outro lado da casa, nesse Catalimati, chamado hospedaria, o aposento. Tinha parede? Não tinha parede. Era simples? Era simples. E Maria ia dar à luz. E uma coisa que os judeus preservavam era o pudor. A mulher ia ter um neném. Hoje em dia, alguns maridos vão e cortam até o cordão umbilical. Naqueles dias, o marido não entrava na tenda que a mulher estava dando à luz. O marido não participava do parto do bebê. Não podia. Essa era a regra daqueles dias. Então dá para entender agora porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não é porque a hospedagem paga ou eles não tinham dinheiro. Não é nada disso. É porque a casa estava cheia. E se eles fossem ter neném ali no local onde os hóspedes ficam, muito inconveniente, muito constrangedor para Maria ter o seu primeiro filho numa situação daquela. Mas então ela vai lá para o estábulo, que é dentro de casa. Lá ela tem o neném. Gênesis 18, do 1 a 8. Abraão recebe hóspedes. Ele trata bem os seus hóspedes? Trata. Em Juízes, capítulo 11, versículo 29 a 40, sabe qual é a história que tem aí? A história de Jefté, que diz, olha, quem primeiro aparecer saindo da minha casa, eu vou oferecer em sacrifício. A gente pensando e raciocinando com a nossa mente, quem é que sai de sua casa? Sua esposa, seus filhos. Agora, aqui, deixa eu voltar. Aqui, quem é o primeiro a sair de casa? Quem é que pode sair de casa? Se todo mundo entra e sai pela porta do estábulo. Havia uma expectativa que talvez uma ovelha saísse primeiro. Quem eu primeiro vê saindo de casa, primeiro vê saindo do estábulo, saindo de casa, porque a família saía pelo estábulo. O comentário aqui eram cubos, às vezes até sem janela, as casas dos judeus daquela época. Então, quando ele diz isso, ao invés de sair uma ovelha, ao invés de sair um jumento, quem sai é a filha dele. Por isso que Jefté fez um voto precipitado, um voto descuidado. E aí ele foi sacrificar a própria filha, foi matar a própria filha. A história é mais longa, eu não vou me deter nisso, mas só para mostrar que naquela época de Jefté, da época dos juízes, antes dos reis, isso acontecia. Também em 1 Reis, capítulo 17, versículo 19, história de Elias. Uma mulher recebe Elias e constrói para ele um aposento, uma hospedaria para ele. Então veja que isso não é Novo Testamento,
São costumes antigos, e até em 1 Samuel 28 fala desta mesma verdade. Não dá para a gente acreditar em tudo que vê na televisão. Dá para acreditar? Tem gente que acredita em pesquisa eleitoral. Tem gente que ouvia antigamente eu lembro, há muito tempo eu assisti o Jornal Hoje e passava o horóscopo no Jornal Hoje. Vocês lembram disso? Não é? Não é verdade? Passava o horóscopo e as pessoas acreditavam em horóscopo. Ficavam assistindo o Jornal Hoje. Não, a senhora eu sei que não acreditava, mas as pessoas acreditavam, eu também não acreditava. Mas isso, a pessoa assiste um filme contando a história do nascimento de Jesus. Ah, foi assim. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Jesus, quando nasceu, vamos a uma votação. Quando Jesus nasceu, essa imagem condiz com a verdade? Eles estão numa caverna, cheio de animais. Era assim? Foi assim? Quem acha que foi assim, levanta a mão. Muito bem. E essa é uma outra casa. Dá para ver aqui as ovelhinhas dentro de casa? Dá para ver as pessoas dentro no mesmo cômodo? Dá para ver uma coluna no meio da casa, chamada velador? Dá para ver uma mulher subindo uma escadaria para a parte de cima. Lembra da história de Jesus? Que subiram ao eirado. Para você subir ao eirado, tinha uma escadaria lateral. Então eles subiram ao eirado, tiraram, quebraram e desceram exatamente onde Jesus estava. Jesus nasceu numa casa assim. Tem uma manjedoura, tem ovelhas, tem gente. Há uma outra figura de uma casa um pouco diferente. Quantas portas tem essa casa? Uma. Dá para ver os animais dentro da casa? Nesse desenho tem até galinha, né? Tem galinha, tem um bode ali dentro, tem uma parte de cima que é onde fica a família para dormir também, e também a parte de baixo onde poderia ter hóspedes dormindo nessa casa. Esse cortaram as paredes, né, para a gente poder ver a parte de dentro. Esse ainda tinha duas janelas ali do lado lateral, mas algumas casas não tinham nem sequer janelas. Era muito escuro. Mas eles fizeram as janelas aí, uma porta, um animal entrando, um jumento entrando aí, e as pessoas estão aí dentro. A ideia de uma casa, de Jesus nascer numa casa, é a ideia bíblica. É a ideia bíblica. Jesus não nasceu segundo um evangelho apócrifo, mas Jesus nasce conforme as Escrituras. Primeira lição dessa história, desses fatos. Provérbios 30, versículos 5 a 7. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele, do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Primeira lição: o Evangelho não é uma história para fazer o nosso coração ficar vibrando, emocionado e ali torcendo. Eita, tomara que ele encontre, eita, esse homem, esse dono da hospedaria, ele é muito mau. E aí aparece a gente grosseira na porta da hospedaria. Isso é história. História. A história real está em Lucas, está em Mateus, e nós não devemos acrescentar nada dentro da igreja. Nós não podemos contar histórias, principalmente quando nós sabemos a verdade.
Quando eu descubro a verdade, eu não posso ficar repetindo velhas histórias e velhas formas de contar a história de Jesus, porque eu estou acrescentando as palavras de Deus, que são comprovadamente puras, e ele é um escudo para quem nele se refugia. Eu estou fazendo acréscimos. Eu não posso fazer acréscimos ao nascimento de Jesus. Apocalipse 22, 18. Ainda nessa mesma perspectiva de lição, declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. A história de Jesus é coisa séria. O texto de Apocalipse é coisa séria. Não podemos acrescentar nada. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, para distinguir de outra cidade chamada Belém, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. É esse texto que Mateus cita, e tu, Belém Efrata. Esse é o texto que que Mateus está citando no seu evangelho. Ele não está acrescentando, mas ele está dando uma segunda lição para o nosso coração. Tudo se cumpre exatamente como Deus determina. Determinou nos dias de Miqueias, dizendo que sairia um, que haveria um, que reinaria, e esse nasceria em Belém. E Jesus nasce aonde? Aos arredores de Belém ou em Belém? Em Belém. Mateus 26, 63 diz: Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele é o Cristo, o ungido, que tem uma missão determinada. Também diz Mateus 27, 11, Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou dizendo: és tu o rei dos judeus? Miqueias 5:2 já tinha respondido. Mateus, ao nascer Jesus, já estava dizendo que Jesus era o rei dos judeus. E Pilatos está perguntando. Já respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Isso quer dizer, sim, eu sou o rei dos judeus. 15 reis são citados, de Davi a Jeconias, mas nenhum rei governou com tanta santidade, tanta sabedoria, com tanto amor, com tanta prudência, como Jesus governa. Então, o Evangelho, o nascimento de Jesus, está dizendo: o rei prometido nasceu. O rei esperado nasceu. Isaías capítulo 7, versículo 14. Esse texto é bem conhecido, né? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Mas por que Isaías disse isso? Assim, do nada? Não. 2 povos iam atacar o reino do sul. E diz-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas, não se desanime o teu coração por causa destes 2 tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus:
isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Mas a capital da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco, Rezim, e dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. Dentro de 65 anos. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se o não crerdes, se você não tiver fé, as coisas e o sofrimento, a angústia, a destruição vai acontecer. Se você não crer, mas se você crer, certamente você vai permanecer. É uma lição para a gente. Pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Isaías disse isso. Peça um sinal para Deus, para você ter certeza de que eu estou dizendo a verdade. Acais, que não estava com o coração voltado para Deus, dá uma resposta. Acais, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor, porque tentar o Senhor é fazer isso. Senhor, me dê uma prova de que tu és comigo. Senhor, me dê uma prova. Mas Deus mandou Isaías falar com Acás. Deus mandou Isaías dizer para Acás, manda ele pedir uma prova, porque eu vou dar prova de que eu vou libertá-lo, que eu vou salvá-lo. Resultado, ele não pediu. Quis dizer, não vou pedir, não vou pôr Deus à prova. Mas nessa ocasião, era para pôr Deus à prova, porque Deus estava dizendo: provai-me e vede. Como diz lá em Malaquias, provai-me e vede, porque é permissão de Deus. Então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Ele não quis pedir um sinal, não é verdade? Acais não quis pedir um sinal. Aí Deus diz: Deus mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Esse é o contexto. Ele não creu. Ele não creu na promessa de Deus. E se eu hoje não crer no Deus Emanuel, no Jesus encarnado, se pensar que Jesus é apenas uma história, o que é que vai acontecer comigo? Como vai ser o final da minha vida, o final da minha história sem Jesus? Essas são lições preciosas que os judeus, ao ouvirem o nascimento de Jesus, está dizendo: se eu não crer como Acás não creu, eu vou ter o mesmo fim de Acás. Mas se eu crer, o Emanuel está comigo. Você crê nisso? Você crê que Deus Emanuel, o Emanuel, Deus está conosco? Natal tem essa mensagem. E tem que ser uma mensagem que fala a verdade. Nas lutas da nossa vida, no meio de toda dor, de toda dificuldade, Deus Emanuel, é Deus conosco. Nessa imagem, Jesus não está nem numa cruz, nem está numa caverna, mas ele está numa manjedoura, apenas para lembrar de que Jesus nasceu. E ele quer resolver os seus problemas, ele quer cuidar de você, nós devemos adorá-lo, servi-lo, amá-lo, confiar nele, somente nele. Vamos orar ao Senhor? Bendito Deus, graças te damos pela tua bondade e tua misericórdia. Obrigado por teres nascido. Sabemos que estás ao nosso lado,
que Tu és o Deus Emanuel. Por isso, ó Deus, esperamos a solução de problemas, prestamos culto somente a Ti, adoramos somente a Ti, cultuamos somente a Ti, porque só Tu existes, só Tu és Deus. E Tu és o Deus que está ao nosso lado. Dá-nos, ó Senhor, compreensão correta da história do nascimento de Jesus Cristo. E usa-nos, ó Senhor, para falar das lições preciosas desse nascimento, desta encarnação. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, leve em paz e em segurança, em nome de Jesus. Amém.